Olá pessoal, como vocês estão? Bom, na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre como os pensamentos refletem no nosso corpo, na nossa saúde física. A gente também vai falar um pouquinho, uma breve introdução sobre mecânica quântica e como tudo isso também está relacionado com a psicossomática, né, que é a nossa psique, a nossa alma refletindo no soma, que é o nosso corpo. Então, como que isso tudo está interligado? Estudos realizados pelo esse psiquiatra tcheco, esses estudos mostraram que os agrupamentos de energia emocional condensados, né, então eu coloquei essa figura aqui, que demonstra esse agrupamento de energia emocional condensado, e sustentados por diferentes tipos de memórias traumáticas, operam no inconsciente e levam os indivíduos a diversos problemas psicológicos e psicossomáticos. Então, quando a gente fala dessa energia emocional condensada, é como se a gente imaginasse um emaranhado condensado, né? Essa imagem reflete. Onde que está esse emaranhado condensado? Nos nossos pensamentos, na nossa mente, na nossa psique. Só que isso vai refletir no corpo todo, né? Então, como esse desenho reflete bem, traduz bem o que isso quer dizer. E esses emaranhados, né, essa energia emocional, quando ela fica condensada, muito provavelmente, né, ela é sustentada por diferentes tipos de memórias traumáticas. Lembrando que essas memórias traumáticas, elas não precisam ser necessariamente traumas ocorridos na infância ou em algum outro período da vida. Podem ser, essa energia emocional condensada também pode ser gerada pelos sentimentos, pelos pensamentos que geram sentimentos. Quando esse psiquiatra se refere a essas memórias traumáticas, ele quer dizer que são as vivências que nós tivemos, né, as pessoas por quem a gente foi criado, o meio que a gente foi criado, as nossas vivências desde a infância, lá, desde o nascimento, na verdade, desde a barriga da nossa mãe até a nossa vida atual, que podem ter desencadeado algumas memórias traumáticas ou então algumas crenças limitantes, que a gente também fala, a gente pode usar esse termo. Então, tudo isso causa esse agrupamento, né, dessa energia emocional condensada. O contrário disso seria o quê? Seria uma energia fluida, né, uma coisa mais harmônica. Nos próximos slides a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, tudo isso, esse condensamento energético, ele pode levar a diversos problemas psicológicos e psicossomáticos. E aí nós temos uma área de estudos que chama mecânica quântica ou física quântica, que fala um pouquinho sobre novas descobertas da física, né? Antigamente a física era bastante associada com o modelo newtoniano, né, com o modelo de Einstein, só que vários físicos modernos foram descobrindo que tem algo a mais, né? Por exemplo, a ressonância magnética é uma descoberta advinda desse novo modelo da física. Bombas nucleares, por exemplo, então aquela história de prótons, nêutrons e elétrons, e até cargas menores do que isso, foram descobertas através da mecânica quântica
ou física quântica. E para essa teoria quântica, a realidade ela é criada a partir de um mecanismo chamado de efeito observador. O que isso tem a ver com a psicossomática? Tem tudo a ver. E a gente vai descobrir isso ao longo dessa disciplina, né, ao longo dessa aula, e também quando a gente falar um pouquinho sobre as práticas integrativas complementares. Então, voltando lá, o que é esse chamado efeito observador? Esse efeito, ele vai determinar que o mundo depende de você e daquilo que você comunica às outras pessoas. Então, ele também depende daquilo que você acredita que é real. Acho que isso, talvez alguns de vocês já tenham escutado, né, ou falar sobre, mas, resumindo, é que você é o criador da sua própria realidade, né? Parece simples, mas tem uma série de mecanismos que a gente tem que desfazer para que a gente crie uma realidade de abundância, uma realidade de amor, uma realidade sem patologias. E isso é possível, né? A mecânica quântica, ela está explicando isso cientificamente, tem diversos estudos já realizados, eu trouxe alguns aqui nessa aula para a gente discutir um pouquinho. Então, é como se você conseguisse não, quando você pudesse, né? Você pode, qualquer um pode, criar o seu próprio universo, criar a sua própria realidade. Então, o mundo, né, como você conhece, como cada um vai criar a sua saúde, a sua vida, ele vai depender daquilo que você acredita que é real. Por exemplo, nas doenças psicossomáticas, muitas vezes as pessoas acreditam que elas têm determinada patologia e elas criam essa patologia, porque se elas forem lá no médico verificar em diversos exames, às vezes biologicamente, fisiologicamente, não tem nada. Porém, na mente delas, elas criaram aquela patologia e elas sentem aquilo, né? Então, elas criaram a própria realidade. Bom, então o paradigma quântico, né, ele pressupõe que a consciência, ela vem em primeiro lugar e é a criadora da realidade. Acabei de falar então sobre criar a própria realidade. Como que eu crio essa realidade? Com a consciência. Então, através da minha consciência, é que eu manifesto, que eu crio a minha realidade. E aí, o que seria a doença, então? O que seria a patologia? Seria o reflexo da realidade materializada por uma consciência adoecida, que é o que a gente vê na nossa sociedade atual, né? Hoje em dia fala-se muito sobre isso e a globalização tem uma certa culpa nisso, né? O modo de vida, o estilo de vida que nós temos hoje, e não só isso, né? Por que certas pessoas desenvolvem tal patologia, por que outras não? A gente vai num estado de consciência. Então, conforme mais eu estudo, mais eu me conheço, né, o autoconhecimento, e aí a gente tem várias ferramentas para praticar esse autoconhecimento, ele melhor reflete na nossa saúde mental e na nossa expansão de consciência. Eu tenho uma consciência sã, eu tenho um corpo são, né? Mente sã, corpo são. Então, eu tenho uma consciência sadia, eu consigo manifestar isso no meu corpo e na minha vida.
eu tenho uma consciência adoecida, pensamentos negativos, crenças limitantes, traumas não resolvidos, sentimentos de baixa frequência não resolvidos, eu tenho uma consciência adoecida, consequentemente, eu tenho um corpo adoecido e muito provavelmente eu tenho uma vida adoecida, uma vida que não entra num estado de fluxo, uma vida que sempre tem muito. Não é muito esforço, mas uma vida que às vezes é até mais estagnada, mais parada. Por que será? Então, de acordo com a mecânica quântica, por essa questão da própria consciência. Então, você é criador da sua realidade. Parece fácil, né? Agora eu que crio a minha realidade. Não é fácil, é um aprendizado diário, mas não é impossível, né? Basta querer sair de um local que chama zona de conforto. É confortável estar na zona de conforto, mas será que eu não preciso começar a mexer com certas coisas para que outras coisas fluam, para eu desencalhar, para eu conseguir quebrar certas barreiras que estão na minha vida, no meu corpo, na minha saúde mental, minha saúde física e assim por diante. Bom, então, a questão que vem sendo discutida é: se nós somos criadores da nossa própria realidade, por que a gente não percebe isso, né? Se eu sou criador da minha própria realidade, por que eu não manifesto essa criação de forma positiva? Por que acontece? Então, tem um físico que afirma, depois eu coloquei os artigos nas referências, se vocês quiserem olhar eles na íntegra, é bem interessante, tá, gente? Tem um físico que afirma que raramente nós estamos em estado de consciência dotado de liberdade de escolha. Então, a maioria das vezes nós estamos adormecidos, nós estamos vivendo no automático, nós estamos vivendo de acordo com as nossas crenças limitantes, nós estamos vivendo, vibrando, sendo dominados por sentimentos de baixa frequência, que muitas vezes estão lá no nosso inconsciente. Lembra do Freud, né? O nosso consciente, subconsciente e inconsciente. Qual que é o emaranhado de sentimentos, o emaranhado de emoções, principalmente as negativas, que estão no nosso inconsciente e que fazem com que a nossa consciência não esteja se manifestando de forma positiva, ou ela não esteja totalmente num estado de livre escolha mesmo, né? Será que eu tô sendo dominado, que eu tô sendo perseguido, que a minha vida está sendo conduzida pela minha livre escolha, aquela escolha que vem lá da sua forma mais natural, das formas de pensamentos de alta frequência? Ou será que eu estou sendo conduzida e nem sei, né, pelas minhas escolhas inconscientes, da forma negativa, desses meus pensamentos negativos e dos meus traumas, de tudo que eu vivi? Então, esse estado de consciência livre, que gera a abundância, que gera o fluxo, ele só ocorre quando nós estamos criativos. Por exemplo, quando sentimos profunda compaixão por outro ser, ou quando nós temos insights morais, ou quando estamos em comunhão com a natureza. Então, tem diversos artigos que falam sobre isso. Quando nós estamos em comunhão com o todo, né, que aí a gente fala da natureza,
porque tem muitos artigos, eu até não coloquei aqui, depois eu coloco para vocês, que falam que o contato com a natureza libera vários hormônios da felicidade, vários hormônios de bem-estar. Então, quando eu faço outros artigos que falam, né, questão da compaixão, quando eu faço algum trabalho voluntário, ou quando eu me dou para o outro, em prol do outro, quando eu tenho esse sentimento de compaixão, quando eu quero ver o outro crescendo, quando eu quero ajudar, quando eu ajudo, não só querer, né, quando eu faço isso, eu libero também vários hormônios positivos para o meu corpo, que vão me deixando em um estado de consciência cada vez maior. E quando eu tenho esses insights, que através do autoconhecimento, por exemplo, a meditação, ela propicia vários insights. O que são insights? São flashes, são pensamentos que vêm, que te fazem cair a ficha. Vocês já ouviram falar aquela expressão? Minha ficha caiu. É esse insight, é um estralo que vem e fala, nossa, agora eu entendi o porquê eu sempre repito um padrão de atrair pessoas, né, relacionamentos amorosos que não fazem bem para mim. Agora eu entendi isso, ou então veio um insight que você percebeu onde estava guardada uma raiva. São insights, né? Essa criatividade que vem. Um insight que agora eu preciso começar a compor alguma coisa, pintar alguma coisa. Então você está trabalhando muito, né? Exaustivamente fazendo algum trabalho, por exemplo, escrevendo um TCC, e aí você fala, nossa, não aguento mais. Aí de repente você descansa um pouco, vai dar uma volta, toma uma água, come alguma coisa e vem um insight, fala, nossa, é isso que eu tenho que escrever, essa é a palavra que eu estava buscando, né? Então quando a gente tem isso, essa compaixão, esses insights e essa comunhão com a natureza, a gente se aproxima desse estado de consciência mais amplo. E isso tudo reflete no nosso corpo físico, na nossa saúde física. Então, eu trouxe aqui algumas definições desse estado elevado de consciência. A primeira definição fala da natureza transcendente do homem, que pode ir adiante com o uso da mente para níveis conscienciais elevados, encontrando sentido e harmonia na existência. Outra citação que eu trouxe aqui, que é da Florence, né? A Florence, vocês conhecem muito bem ela, eu espero que sim, que ela fala que sentimentos que emergem pela consciência de uma presença da natureza superior do homem, desconexa do campo material. Então, esses dois conceitos que falam um pouco do que é a espiritualidade, ou seja, esse estado elevado de consciência, e aí eu trago essa imagem, né, que é quando tudo está fluindo. Não sei se vocês lembram da imagem anterior, vou até voltar aqui rapidinho. Olha a diferença dessa imagem, que a gente fala que é o caos, né, que é esse agrupamento dessa energia condensada, e olha a diferença de um estado de consciência elevado, né? Olha a fluidez que existe. Então, essas duas definições, elas falam dessa conexão com algo maior, né? Esse algo maior, na verdade, é a sua própria mente, é o seu próprio pensamento, é a sua própria capacidade de criar a sua realidade, que a mecânica quântica explica isso, né? Então, quando eu tô conectada com esse algo maior, que na verdade é tudo que tá aqui dentro, quando eu tô conectada comigo mesma,
Quando eu entendo as minhas dificuldades, as minhas limitações, quando eu entendo os sentimentos negativos, quando eu entendo os traumas que eu vivi, quando eu coloco tudo isso, quando eu ilumino tudo isso, eu consigo começar a mexer pouco a pouco, né? Porque senão a gente enlouquece, e amplificar esse meu estado de consciência, fazendo com que as coisas que estavam atravancadas, que elas comecem a fluir. E isso, gente, a nível físico também, né? Principalmente a nível físico, que é o que começa a manifestar primeiro, depois vai desdobrando na sua vida como um todo, né? Eu acho que tem um pássaro essas horas da noite aqui fazendo barulho. Vocês ouvirem ele, não liguem, tá? Então, a saúde quântica, ela oferece uma visão mais ampla quando se pergunta o que é o ser humano e o que é a doença. Nessa visão, a gente sai daquele papel do que o médico é o que sabe tudo, que o médico que vai resolver minha vida, que é o médico, que é o profissional da saúde, que vai resolver minha patologia. Então, nessa visão, o paciente, ele não tem mais esse papel de agente passivo em seu tratamento. Pelo contrário, né? A atitude e a postura diante da doença é algo determinístico para o seu processo de cura. E o médico, o profissional da saúde, ele passa a ser um facilitador desse processo. Tá? Então, o paciente, como cada um é criador da própria realidade, olha isso, né? Então, olha a responsabilidade que o paciente tem mediante esse aspecto. Então, a doença, ela passa a ter uma conotação bem diferente nessa saúde quântica, né? Na mecânica quântica. Ela é vista como um agente que busca reorganizar e equilibrar o organismo, sendo um sistema de adaptação deste organismo a estímulos anômalos ambientais, conflitos e modificação da energia vital. Então, a doença, ela veio como um ensinamento, um caminho para esse despertar dessa consciência expandida que a gente acabou de falar. Então, a doença na mecânica quântica não é visto como algo ruim. Pelo contrário, a gente olha com outro foco. O que isso veio me ensinar? O que eu posso aprender com isso para que a minha consciência expanda? Para que a minha vida mude? Para que essa doença se torne aprendizado, né? Então, esse é um olhar da mecânica quântica em relação, quando a gente volta ela para a área da saúde, né? Então, as emoções, elas passam através de nós, mas não somos nossas emoções. As nossas emoções, elas não representam quem a gente é lá no fundo, né? Principalmente quando a gente fala de emoções negativas. Tirando o amor, o resto, muito provavelmente, né, não representa quem a gente é. Nós não somos as nossas emoções. E aí aqui explica melhor isso. Então, as emoções, elas existem para serem sentidas e não reprimidas. Não adianta eu reprimir uma raiva, um medo, um ódio, um trauma, um rancor, uma mágoa. Por quê? Porque se eu reprimo, eu somatizo. Se eu reprimo, o meu corpo vai falar de alguma forma. Se eu engulo, uma hora aquilo vai sair. E sai em forma de doença, em forma de patologia. Então, quando não acessamos e sentimos as emoções, elas ficam escondidas em nosso corpo. Assim, nosso campo vibracional, ele continua ressoando com outras pessoas que despertam essas emoções em nós.
Gente, uma coisa que é fato, tudo que eu reconheço no outro é porque eu tenho dentro de mim. E se eu não curo aquilo dentro de mim, a minha vida, né, na minha vida vão aparecendo pessoas com aquilo, até eu resolver aquilo que precisa ser resolvido. Enquanto eu não resolvo, vão aparecendo pessoas, vão aparecendo situações para resolver aquele sentimento que não tá legal. E isso é fato, né? Às vezes, por que eu sempre me relaciono com pessoas X, Y, Z? Por que os meus relacionamentos amorosos são sempre iguais? Por que minhas coisas no trabalho acontecem sempre do mesmo jeito? Por que só atrai pessoas invejosas? Por quê? Por isso, né? Enquanto a gente não acessa esses sentimentos, essas emoções, a gente vai atrair situações e pessoas que despertem essas emoções, até a gente resolver isso. Então as emoções, elas passam através de nós, mas elas não são nós. Quando elas chegam, temos a oportunidade de aprender com elas. Então elas existem para serem sentidas e liberadas. E quanto mais fluímos com elas, mais nós desenvolvemos. Mais essa consciência amplificada, mais saúde física e mental, emocional, espiritual nós temos. Então, renegar a raiva, o medo, a tristeza, sem dar vazão a essas emoções, faz com que elas fiquem ocultas. E nossas ações passam a ser comandadas, né, inconscientemente por nossas partes feridas, por essas partes ocultas. Então, quando a gente nega sentimentos de baixa frequência, medo, tristeza, culpa, mágoa, quando a gente não coloca elas à luz, quando a gente não reconhece esses sentimentos, quando a gente não reconhece o que causou esses sentimentos, que dentro de mim causou ele, porque não adianta culpar o outro, né? Tem que lembrar de autorresponsabilidade, que parte dentro de mim precisa ser tratada para que eu não ressoe mais com esse sentimento. Então, quando eu renego tudo isso, o que acontece? Vai ficando lá nas camadas do meu inconsciente, vai ficando nas camadas ocultas e, na maioria das vezes, vai refletindo em alguma patologia. Então, permitir-se sentir medo não significa ser dominado por ele e deixar de agir. Permitir-se sentir raiva não significa que você vai quebrar tudo e vai ser agressivo com alguém. A consciência com que você sente e expressa essas emoções, atendendo suas necessidades, é que vai determinar a sua saúde emocional. Então, gente, não é para negar que você tá sentindo medo, não é para negar que tá sentindo raiva, nem para sair quebrando tudo. Você reconhece esse sentimento. Nossa, tô sentindo medo mesmo. Do quê? Da situação A, B, C ou D. Por causa disso, disso e daquilo. Eu acho que esse medo vem de algo mais profundo, na verdade. Acho que esse medo tá relacionado quando eu era criança, eu passei por XY situação. Medo de abandono, porque eu fui abandonada pela minha mãe quando eu era criança. Então, tudo que eu tô vibrando é nesse medo. Então, talvez eu precise tratar isso para que as coisas comecem a funcionar. Tá? Então, não significa você não sentir isso, significa você sentir, saber de onde vem isso e ressignificar esse sentimento. Então, o corpo emocional e o corpo físico, eles estão diretamente relacionados, né? A gente já cansou de falar. Nosso sistema imunológico fica totalmente vulnerável diante do estresse, do bloqueio de emoções, da culpa por ter um sentimento ruim,
ou quando não canalizamos a raiva, a tristeza e o medo de forma consciente e sadia. Então, na aula passada a gente falou sobre estresse, nós falamos sobre os hormônios, como tudo isso influencia no nosso corpo, coloquei até um artigo para vocês. Tudo isso está ligado, está relacionado diretamente com o meu sistema imunológico. Então, esses sentimentos me deixam mais vulneráveis, consequentemente, aparecem as patologias, né? Até coisas brandas, gente, até um resfriado, um fungo, tudo isso desequilíbrio emocional, né, do sistema imunológico. A gente também já estudou que ele é afetado por esses sentimentos. E aí tem um estudo bem bacana de um cientista japonês, não sei se vocês já ouviram falar, que é o estudo que ele fez com a água. Então ele analisou partículas de água no microscópio quando falaram algumas palavras, né, de amor, de gratidão, ou então quando falaram palavras de ódio, de inveja. Também analisaram essas moléculas, né, ele analisou essas moléculas quando elas foram submetidas a estilos musicais mais agressivos, a estímulos musicais mais brandos, a orações, a meditações. E aí, esse cientista, ele descobriu que sentimentos como a raiva, a ansiedade, o medo e o ressentimento, eles distorcem de forma feia a molécula de água e registram nossa energia de maneira negativa. Gente, agora vamos pensar aqui. 70% do nosso corpo e 93% do nosso cérebro são formados por água. Já vou mostrar a fotinho do estudo. Então, se esses sentimentos distorcem as moléculas de água de forma negativa, né? Sentimentos negativos distorcem ela de forma negativa. Sentimentos positivos faz com que elas tenham uma aparência, né? Não só uma aparência, com que a vibração delas, da molécula da água, seja positiva. Então, assim, os bons pensamentos nos afetarão fortemente e os pensamentos felizes vão fortalecer nosso sistema imunológico. Eu acho que é uma boa hora, né? Tudo que o mundo está passando, toda essa vibração de medo, de ansiedade, mas tudo que a gente já viveu, cada um tem sua história, cada um tem seus desafios, os seus limites. Acho que é uma hora interessante relacionada com esse estudo, com essas aulas que nós temos, para eu parar e pensar no que eu estou criando, em quais sentimentos eu estou emitindo, em quais palavras, o que eu estou falando, o que eu estou consumindo, o que eu estou vendo, o que eu estou assistindo, o que eu estou ouvindo. Como eu trato as pessoas ao meu redor, como eu me trato, como eu tenho sentimentos guardados dentro de mim, que sentimentos são esses, principalmente os negativos. Eu tenho que começar a iluminar isso para que eu consiga ter uma harmonia melhor, física e mentalmente, né? Então olha aqui que bonitinha as moléculas de água que ele estudou. Aqui é a Sinfonia de Mozart, né? Depois quem quiser dar um Google, ela é uma sinfonia bem complexa e bem harmônica. Então olha como fica a molécula de água. Aqui é quando vibrou na paz, né? Quando foram emitidos sentimentos e palavras relacionadas à paz. Aqui é a música do John Lennon, Imagine, também é uma música harmônica.
Aqui é o amor, quando falou, né, a palavra amor para a água, para a molécula de água, olha como ela ficou. Aqui é quando agradeceu, então a gratidão, né? Hoje em dia fala tanto de gratidão, 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 mas ela sentida mesmo, né? Quando você sente realmente a gratidão, e isso pode começar com um pequeno exercício, toda noite antes de dormir, pega 3 coisas que você é grato no seu dia e fala em voz alta. Eu agradeço pela minha casa, eu agradeço pela minha família, eu agradeço pelo meu alimento. Ou pode ser coisas pontuais, eu agradeço pelo banho quente que eu tomei hoje, eu agradeço por ter falado com a minha amiga que eu não falava há muito tempo, eu agradeço por ter comido um bolo de chocolate. Então tudo que você agradece, né, esse sentimento de gratidão, também altera positivamente a molécula de água, que é basicamente o seu corpo todo é formado por isso. Agora, sentimentos de baixa frequência, né? Então, falando sentimentos, eu vou te matar, olha como fica a molécula de água distorcida. E aqui, antes de uma oração e depois de uma oração, né? Antes de uma oração com sentimentos negativos e palavras negativas, olha como fica a molécula de água, e depois de uma oração, olha como ela fica. Então, gente, isso daqui é estudo científico, né? Não é balela. Já está comprovado cientificamente que palavras, pensamentos, atitudes refletem no nosso corpo, na nossa saúde física, na nossa vida. E aí, um outro estudo feito lá pelo pessoal de Harvard, nos Estados Unidos, uns médicos, eles descobriram que o pensar positivamente pode fazer bem para os pulmões, né? Isso daí a gente já sabia, mas é legal ver estudos comprovando, né? Então, os pesquisadores avaliaram o estado de saúde de 670 homens na faixa de 60 anos de idade, e eles também aplicaram testes de personalidade para identificar quem eram os mais otimistas e os mais pessimistas. Esses estudos são estudos bem difíceis, né, de se fazer, porque depois de 8 anos eles analisaram essas pessoas. Então, estudos assim são considerados, no nível científico, de um alto nível científico. Então, depois de 8 anos, constatou-se que a turma do bom humor, eles tinham um sistema imunológico mais resistente a doenças pulmonares quando comparada ao grupo dos estressados. Olha só. Então, até mesmo os fumantes otimistas, eles apresentaram resultados melhores que os adeptos do tabagismo, que eram, digamos assim, baixo astral. Então, por mais que você consuma coisas, né, substâncias que prejudiquem o seu organismo, mesmo você sendo positivo, você já tá com uma vantagenzinha à frente de quem é pessimista. Não, gente, que isso sirva para, então tá bom, vou beber, vou fumar, vou comer gordura trans e sou super otimista, então não vou ter nada. Também não é assim. Por quê? Porque a gente sabe que isso fisiologicamente afeta o nosso corpo, né? Essas substâncias estão comprovadas que elas estão relacionadas com cânceres de diversas partes do corpo, né? E outra, quem aqui é 100% otimista, né? Quem na humanidade não tem uma aflição? Então, tem que tomar cuidado com isso. E um outro estudo que fala que o coração também bate melhor quando nós estamos de bom humor. Aí o pessoal lá da Holanda monitorou homens com idade entre 65 e 84 anos durante 15 anos. E a incidência de infartos e derrames foi menor entre aqueles que tinham uma atitude positiva. Os otimistas
apresentaram ainda 55% menos risco de ter doenças cardíacas. Então, pensando nesse otimismo, pensando em tudo que a gente já conversou aqui, né? Nos pensamentos de alta frequência. E como eu tenho esses pensamentos de alta frequência? Eliminando os de baixa frequência, né? Porque quando um tá, o outro não entra, né? Quando um tá, o outro pensamento não entra. Então, se eu penso coisas positivas, se eu pratico, né, penso em gratidão, em amor, os pensamentos negativos vão perdendo espaço. Se eu penso só negativo, o positivo vai perdendo espaço. É como se fosse uma balança. Só que para eu ter o positivo lá no alto, eu preciso fazer o quê? Reconhecer primeiro esses negativos, iluminar e ressignificar para pensamentos positivos, tá? Então, evitando o estresse, o indivíduo tem melhor competência imunológica para se recuperar das doenças. Isso daí é uma especialista em psiconeuroendocrinologia. É uma nova área que está juntando a psique, né? Psicologia com neurologia, que é como o cérebro funciona, com endocrinologia, como isso também reflete nos nossos hormônios. Então, tá mais do que comprovado, né, que evitando esse estresse e sentimentos negativos, né, também geram estresse, o indivíduo ele vai conseguir se recuperar melhor. E aí aqui tem uma frase do Mahatma Gandhi, né, depois quem puder pesquisa um pouco mais sobre ele. É um ser humano assim que veio, acho que de outro lugar, colocar luz nesse planeta, né? Então ele dizia: mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seu destino, ou seja, a sua vida. Você atrai aquilo que o seu interior vibra. Aqui eu coloquei as referências, os artigos, né, que foram utilizados. E eu queria comentar um pouquinho com vocês também, rapidamente, sobre essa entrevista aqui que está na atividade semanal de vocês, tá? Então, quando a mente fabrica a doença. É bem bacana, gente, não deixe de ler, tá? E aqui fala um pouco mais na prática dessa neurologista que atende há mais de 15 anos, se eu não me engano, pacientes em estado que o emocional provoca a própria patologia. Tudo a ver, né? Isso daqui falando da psicossomática mesmo. Tá bom? Então, espero que vocês estejam bem e a gente se vê numa próxima. Tá bom? Obrigada, até mais.